Você que está em casa, você também pode ofertar e dizimar para o Espírito e para a conta da igreja, tá bom, irmão? Tem os dados aí. O pastor Sidmar pode colocar ali nos comentários também rapidinho. Então você em casa também oferta e dizima, não deixa de ofertar não. Deus abençoe vocês. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode
A paz do Senhor, linda e abençoada Igreja de Cristo. A paz do Senhor, meu querido pastor. Antes eu quero ter o prazer de apresentar a irmã Lúcia Cleide e o jovem Mateus. Aplauda esses irmãos, por favor. Deus abençoe. Eu também tenho duas meninas lindas lá atrás que me congregam aqui também. São minhas sobrinhas. Só porque são lindas, né? Só porque são lindas, fez questão, são minhas sobrinhas. Aplauda essas duas lindas meninas. Deus abençoe, Deus abençoe. Quantos querem ouvir a ministração nesta noite? Digo amém. Amém. Bem, eu falei na semana passada que eu vou estar iniciando aqui hoje uma série de estudo na área teológica. Eu terminei escatologia, foram umas 6 terças-feiras, e hoje eu estou iniciando aqui com a área teológica. Primeira parte de teologia própria, que é o estudo acerca de Deus. E algumas terças-feiras eu estarei fazendo isso e vou mostrar a importância da teologia, o que é a teologia, porque não vai ser só bom para o nosso povo. A igreja de Jardim Primavera é uma igreja muito bem ensinada na palavra, uma igreja que tem muita maturidade, graças a Deus. Mas temos muitos irmãos de outras igrejas também que serão beneficiados com essa ministração. Eu quero convidá-los para lermos a Bíblia, que está segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Já está lá no telão. Você que não achou ainda, ou está sem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Eu vou ler e você acompanha em sua Bíblia. Os que encontraram, digo amém. Amém. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para instruir em justiça. Eu vou contar até 3, vocês vão repetir a leitura em voz bem alta. 1, 2, 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sentai-vos adorando ao Senhor, para instruir em justiça. Então, eu falei aqui no culto de domingo, que estaria ministrando esses assuntos, e que, por incrível que pareça, em pleno século que nós estamos, existem alguns crentes ainda que têm aversão à teologia. Ainda existem alguns crentes que acham que estudar teologia perde a comunhão com Deus, que estudar teologia atrapalha a vida espiritual, quando na verdade estudar teologia, a tendência é nos aproximar mais de Deus, porque quando a gente estuda teologia, nós estamos conhecendo um pouquinho mais a pessoa de Deus. O profeta Oséias, ele disse que nós precisaríamos
conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, logo aqui na minha introdução, primeira parte, teologia, doutrina de Deus. Na modernidade, os teólogos, na classificação de teologia, eles deram essa primeira matéria de teologia, que é a doutrina de Deus, o estudo acerca de Deus, eles, para destacar, eles deram o nome de teologia própria. Por quê? Assim como a cristologia fala de Cristo, assim como a pneumatologia fala do Espírito Santo, doutrina, a teologia fala de Deus. Mas para ficar bem claro, os teólogos mais modernos criaram a ideia, que eu acho muito bom, muito lógico, teologia própria, que é o estudo diretamente da primeira pessoa da Trindade, que é Deus. Então vamos lá, na introdução. A doutrina que estuda sobre Deus chama-se teologia. O termo teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto de duas palavras gregas. Quando a gente fala do grego, a gente lembra, aluno da escola bíblica dominical, que se dedica ao estudo da Bíblia, quando fala no grego, ele logo lembra, o grego é a língua original do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, tá? Mas quem não estuda a Bíblia não vai saber disso de jeito nenhum, tá? Então, teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto de duas palavras gregas, tá? Que é theos, que significa Deus. Theos significa Deus. E logos, que significa ciência, estudo ou tratado, tá? Então, teologia significa Deus, logos significa ciência ou tratado. Então, a teologia estuda o seguinte sobre Deus: sua personalidade. Deus, personalidade de Deus, sim, porque Deus é uma pessoa. Toda pessoa tem personalidade. De acordo com a psicologia, o que é personalidade? Individualidade consciente. Então, Deus, por ser uma pessoa, ele tem uma personalidade. E a teologia estuda a personalidade de Deus. Também estuda seus atributos naturais e morais. Atributos naturais e morais. Atributos são qualidades inerentes ao ser. Como Deus é um ser, ele tem também os seus atributos. E a teologia estuda exatamente os atributos de Deus, naturais e morais. Também estuda a sua existência. Estuda a sua eternidade, sua santidade, sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua espiritualidade, sua imutabilidade, que Deus não muda, sua imutabilidade. Estuda seus nomes, sua retidão, sua providência, sua paternidade, a Trindade e tudo mais que a teologia pode nos revelar acerca de Deus. Aí eu pergunto: estudar a teologia faz mal ou faz bem? Vocês vão responder bem alto, para que quem está em casa possa ouvir a voz de vocês. Estudar a teologia faz bem ou faz mal? Faz bem. Faz bem, porque eu vou conhecer o meu Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Quando a gente conhece uma pessoa com profundidade, a tendência é nós amar mais esta pessoa. A tendência é nos aproximar mais desta pessoa, porque nós estamos conhecendo. E se essa pessoa não presta, a tendência é a gente se afastar dela. Você vai conhecendo, isso não presta, não vale nada. E você se afasta. E se tratando de Deus, quando a gente conhece mais a Deus, a tendência é nos aproximarmos muito mais dele. E à medida que a gente se aproxima mais de Deus, mais abençoados nós seremos. Os que entenderam até aqui, digam amém? Amém. Embora não encontremos nas Escrituras Sagradas a palavra teologia, isso foi, por muito tempo, foi briga de muitas pessoas. Não, mas negócio de teologia, isso não é bíblico. Não tem essa palavra na Bíblia. Claro que não tem teologia, não tem teologia na Bíblia. Então, teologia, ela não é bíblica, tá? Então, a palavra teologia, ela
é bíblica em seu caráter. Não tem na Bíblia, mas ela é bíblica em seu caráter, porque ela estuda a palavra de Deus e tudo acerca de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, classificação da teologia. A teologia é envolvida com Deus, o homem e a religião. Por isso tem várias divisões. A teologia está classificada em 5 principais ramos. Quantos ramos tem a teologia? 5 principais ramos. Gente, isso num culto de ensinamento, isso é fantástico. Se aprende isso só em sala de aula, seminário teológico, curso básico, bacharel em teologia, mas a igreja precisa ensinar isso também. Então, 5 braços. Primeiro, teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica e teologia sistemática. São os 5 braços. Eu vou falar uma delas, uma por uma. Primeiro, teologia exegética. Quando a gente fala de exegese, a gente está falando de uma das ciências que se propõe a estudar a Bíblia. Existem 3 ciências principais que se usa para estudar a Bíblia. Quais são as 3 ciências? Exegética, hermenêutica e crítica textual. Toda pessoa que se propõe a estudar a Bíblia, ela precisa conhecer um pouquinho de exegese, de crítica textual e de hermenêutica. E aí ela vai conseguir ter um conhecimento melhor da Bíblia. Então, a exegética, este ramo da teologia, procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foi escrita a Bíblia. O saudoso pastor Antônio Gilberto, maior mestre do Brasil que eu conheci na área de teologia, que tive o privilégio de ter a sua amizade, partiu para a eternidade, não tem muito tempo, 93 anos, ele dizia: toda pessoa que estuda a Bíblia deveria conhecer um pouquinho da linguagem original da Bíblia. Porque quando você estuda o original, você às vezes interpreta, não conhece o original, você interpreta de uma forma. Quando você conhece o original, você passa a ter o conhecimento exato do que aquele texto quer dizer. E a Bíblia, a língua original da Bíblia do Novo Testamento, eu acabei de falar, é o grego. Do Antigo Testamento é o hebraico. E algumas partes, pequenas partes, em aramaico, chamado também de siríaco, que é a língua dos babilônios. Quando o povo de Israel ficou no cativeiro babilônico por 70 anos, eles esqueceram a língua materna, que era o hebraico, eles aprenderam o aramaico. Então, algumas partes da Bíblia também foram escritas em aramaico. Então, originais e foi escrita a Bíblia, decifrando as dificuldades de interpretação, como é o caso a hermenêutica sagrada. Lembram que eu falei que a hermenêutica é uma das ciências que se propõe a interpretar a Bíblia? Pastor Sérgio Brito, nós vamos estudar hermenêutica também, numa das terça-feiras. Aí vocês vão ver que a hermenêutica é a arte de interpretação de textos bíblicos. Quando se conhece a hermenêutica, você passa a conhecer o melhor ou interpretar melhor a Bíblia. Segundo braço da teologia, teologia histórica. Qual o segundo braço da teologia? Teologia histórica. Teologia histórica. Primeira exegética, segunda histórica. Este ramo da teologia traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, envolvendo o estudo da história da igreja, como, por exemplo, a história do cristianismo. Aí dentro da teologia histórica vai entrar a história da igreja, a história do cristianismo, e você vai conhecer melhor a igreja, a história da igreja e a história do cristianismo. Quando eu fiz o meu primeiro curso básico de teologia e que estudei a eclesiologia, a história da igreja, eu fiquei apaixonado pela história da igreja. E ao mesmo tempo apaixonado, eu fiquei emocionado de ver quantas pessoas morreram pelo Evangelho para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando, exaltando, glorificando ao Senhor sem sofrer nenhum tipo de pressão, porque eles sofreram em nosso lugar. Prosseguindo, o terceiro braço, teologia
dogmática. Qual o terceiro braço? Teologia dogmática. Este ramo da teologia estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja, como por exemplo, a teologia calvinista, luterana e outras mais. São teologia calvinista, não é uma teologia biblicista. Quando fala teologia calvinista, é a interpretação calvinista, o ensinamento calvinista. Quando se fala teologia luterana, está falando da teologia de Lutero, o que ele entendeu, o que ele interpretou, o que ele ensinou. Entenderam bem? Só que todas as pessoas que estudam teologia têm que ter um pouquinho de conhecimento de cada uma delas, até para saber ensinar, tá bom? Quarto braço, teologia bíblica. Qual o quarto braço? Teologia bíblica. Este ramo da teologia traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia, descreve de maneira, cada escritor apresenta e descreve a maneira de que cada escritor apresenta as doutrinas importantes, como por exemplo, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia do Pentateuco e outros. Isso é o que? Teologia bíblica. E quando a gente fala de teologia, quando se faz um curso básico de teologia, aprende-se o básico. Quando você vai para uma teologia mais avançada, por exemplo, um bacharel em teologia, aí você vai estudar outras coisas mais profundas. E aí, quando alguém entra no curso básico de teologia, ou faz um mestrado em teologia, ou faz um doutorado em teologia, se ele não tiver uma fé firme, ele acaba até se desviando, porque ele passa a descobrir coisas que ele não imaginava que teria dentro da área cristã. Deu a entender? É coisa muito séria. Então vamos lá. E o último braço, teologia sistemática. Qual o último braço? Teologia sistemática. Teologia sistemática. Então vamos lá. Neste ramo de estudo da teologia, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos de acordo com o sistema definido por matéria, distribuído em disciplinas autônomas, como por exemplo, teologia. Então, teologia é a doutrina de Deus. Teologia é a doutrina de Deus, que chamamos de teologia própria. Depois, cristologia, doutrina de Cristo. Cristologia, doutrina de Cristo. Depois, paracletologia ou pneumatologia. Depende, tanto faz. Doutrina do Espírito Santo. Doutrina do Espírito Santo. Depois, bibliologia, doutrina da Bíblia. Bibliologia, doutrina da Bíblia. E angelologia, não é angiologia não. Angiologia é médico de varizes. Vai falar que está pegando irmãos, quando a gente estuda angiologia, vai estudar varizes. Não tem nada a ver, é angelologia, que é o estudo acerca dos anjos, ou a doutrina dos anjos. Angelologia, a doutrina dos anjos. Depois vem antropologia. Gente, eu sou encantado com a antropologia bíblica. Eu amo a antropologia bíblica. É profundo. Essa matéria eu gosto de dar. E quando eu inicio a matéria de antropologia, eu apresento argumentos científicos profundos da estrutura do ser humano, baseado nos conhecimentos técnicos. Então, antropologia, doutrina do homem. Antropologia, doutrina do homem. Amartiologia, doutrina do pecado. Amartiologia, doutrina do pecado. E soteriologia, doutrina da salvação. Soteriologia, doutrina da salvação. Tá? Eclesiologia, doutrina da igreja. Eclesiologia, doutrina da igreja. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Vocês viram aqui o que a teologia estuda. Gente, falar que estudar isso aqui vai se desviar, vai perder a comunhão com Deus. É simplesmente um absurdo. Mas tem gente que ainda fala isso hoje.
Pastor, mas eu conheço crente que era muito espiritual, que tinha revelação, que profetizava, expulsava demônio, orava e Deus curava, tinha uma palavra cheia de unção. Essa pessoa fez teologia, acabou, é vazia, seca, uma palavra cansativa. Não foi porque ele estudou teologia, foi porque ele ficou vaidoso, ele ficou metido, ficou soberbo, entendeu bem? Começou a se sentir melhor do que o outro. Qualquer pessoa não precisa fazer teologia, não. Você só tem a 4ª série. Faz o 2º grau. Se você não tiver a cabeça firme, vai se sentir melhor do que aquele que tem a 4ª série. Você tem o seu 2º grau, antigo 2º grau, que agora é o ensino médio. Você tem o ensino médio. Aí faz uma faculdade. Já vai menosprezar aquele que só tem o médio. Você tem a faculdade, fez o mestrado, já vai menosprezar quem tem a faculdade. Tem o sistema do ser humano, vai estar do ser humano. Aí você fez teologia, aí empina o peito, sobe no púlpito, com o peito empinado. Eu sou o fulano de tal, porque eu sou teólogo. Não vai te levar a que lugar, para lugar nenhum. A teologia para você será um desastre, vai estragar a sua vida. Mas se estudar e continuar na dependência de Deus, aleluia, será um prato cheio. Imagine um crente cheio de conhecimento e cheio de Deus, não tem demônio que para na frente dele. Por isso que Pedro, ele disse que nós deveríamos crescer na graça e no conhecimento. Na graça, orando, jejuando, e no conhecimento, estudando, tanto na área teológica como na área secular também, tá? Antigamente os crentes eram vistos como um grupo de analfabetos. Hoje tem um monte de doutores, servos de Deus, gente de alto nível, graças a Deus por isso. Por isso hoje se respeita mais um pouco os evangélicos. Então, vocês viram aqui a teologia, as matérias que a teologia estuda. Vimos por último aqui, escatologia. Então, de acordo com o teólogo americano William Henry Thomas, a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. A teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor, arranjá-los em um corpo de ensinamentos. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, a origem do termo teologia. Da onde surgiu isso? Como surgiu a teologia? Antigamente não tinha biologia. A biologia estuda a botânica, mas a botânica já existia. Não foi o nome biologia que fez a botânica existir. Não foi o nome teologia que fez Deus existir. Apenas surgiu uma ciência, descobriram o nome da ciência que levava o ser humano a estudar e conhecer um pouquinho mais de Deus. É isso que precisamos entender. Então vamos lá. O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no Diálogo. Platão, ele é um dos filósofos da educação. Na verdade, são dois filósofos importantes da educação, Platão e Aristóteles. Esses dois são os dois famosos da antiguidade na área da educação. Então, o termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no Diálogo, a República, para referir-se e a compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzida pelos seus contemporâneos. Mais tarde, Aristóteles, lembra que eu falei dele? Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões, com dois significados. Primeiro, teologia como ramo fundamental da filosofia, também chamada filosofia primeira ou ciência dos primeiros princípios, mais tarde chamada de metafísica por seus seguidores. Segundo, teologia como denominação do pensamento mitológico imediatamente
imediatamente anterior à filosofia, o teólogo protestante suíço Karl Barth, muito conhecido pelos teólogos, definiu a teologia como o falar a partir de Deus. O falar a partir de Deus. Eu estou conhecendo mais a Deus e agora eu vou falar a partir da visão de Deus. O que Deus diz, o que Deus pensa, o que Deus fala. Eu só posso saber isso se eu estudar. Até esse ponto, vocês estão conseguindo me compreender? Digo amém? Amém. Se você está em casa e não está conseguindo me compreender, eu não posso operar milagres, entrar na sua mente. Mas se você tem um pouquinho de conhecimento, você está conseguindo compreender. E depois isso aí vai ficar salvo aí no seu celular. Estuda com calma em casa e procure se aprofundar no conhecimento. Terceiro, a importância da teologia. A importância da teologia. Vamos lá. A teologia é o estudo de Deus. A teologia é o estudo de Deus. Já foi classificada no passado como a rainha das matérias universitárias, por pesquisar e estudar sobre o maior de todos os mistérios do universo. Gente, Deus é o maior de todos os mistérios do universo. Aleluia. Ninguém consegue compreender Deus e não tenta compreender, você vai ficar maluco. Se você tentar compreender Deus, você vai ficar maluco. Eu não tenho que tentar compreender Deus, eu tenho que procurar conhecer a Deus, amar a Deus e ser obediente a Deus, e ponto final. Se eu quiser compreender Deus, eu não vou conseguir, porque Ele é infinito, eu sou finito. Como que um finito vai compreender um infinito? Primeira dificuldade de compreender Deus está no nome Deus. Quem é Deus? Deus é Espírito, imutável em seu ser, poder, sabedoria, santidade, bondade e verdade. Pronto, acabou. Isso é Deus. Quem é Deus? Deus é Espírito, imutável em seu ser, poder, sabedoria, santidade, bondade e verdade. Quando Deus começou a existir, Ele sempre existiu. Ele é eterno. O que é eternidade? No sentido total da palavra, eternidade é aquilo que não tem princípio nem fins de dias. Ponto final. Quem criou Deus? Ele é autoexistente? Não tem explicação. Você quer saber mais de Deus? Ore, sirva a Deus com fidelidade, mantenha uma vida de comunhão com o Senhor, para você conseguir chegar ao céu através do arrebatamento ou se morrer. E quando chegar lá na glória, você vai conseguir descobrir muita coisa que a nossa mente finita não consegue e nunca vai conseguir. Tá? Então, Deus é o ser misterioso do universo. Deus. E também por ser um dos mais antigos cursos universitários da história. Aliás, as primeiras universidades da Europa ofereciam basicamente 3 cursos: teologia, era necessário, filosofia e direito. Os pastores mais antigos, de 60 anos, 70 anos atrás, que estudavam, eles faziam teologia, faziam filosofia e faziam direito. A maioria dos pastores antigos era formada em filosofia e formada em direito também. Um período, os pastores que estudavam filosofia era muito mal visto na igreja, porque achavam que ia só usar linguagens que não ia trazer edificação para ninguém. Era a aversão da igreja para o estudo. Para vocês terem uma ideia, eu fui presbítero com 23 anos e meio e voltei a estudar. Eu tinha 2ª série primária na época. Eu voltei a estudar aos 24 anos de idade, quando eu voltei a estudar. E quando eu voltei a estudar, o meu pastor, que eu não vou dizer o nome dele, já não está entre nós, tá? Mas com respeito à família, claro. O meu pastor na época me chamou, eu disse que estudar. Ele disse assim: não faz isso não, para estudar. Jesus está voltando, se envolva na obra.
A igreja precisa do irmão envolvido na obra. Se eu fosse seguir esse conselho, eu hoje seria a mesma pessoa que era com 24 anos, eu teria crescido, teria estudado, e não poderia ser o canal que sou hoje para abençoar vidas. E Jesus ainda não veio. Então, enquanto Jesus não vem, nós temos que trabalhar, estudar, comprar, vender, negociar. Quando Jesus chegar aqui, fica tudo por aí. E quem quiser ficar com as suas conquistas aqui, fique aqui. O problema é seu. Entendeu? Eu não quero ficar contigo. Eu indo para a glória, quem quiser ficar com a minha casa, eu deixo para você, deixo meu carro, deixo tudo. Ok? Tudo. Mas só depois que eu for para o céu. Já tem gente querendo pegar agora, mas vê se pode. Prosseguindo, tá? Hoje, com a extrema secularização das universidades, o curso de teologia sofre toda a discriminação da comunidade científica, por sua associação com a religião e pelo fato de ir contra todos os argumentos e teorias científicas acerca da origem do homem e do universo. Então, hoje a teologia não é bem vista na área acadêmica. Por quê? Porque a teologia vai contra o que a ciência ensina. Por exemplo, a ciência ensina que o homem veio do macaco. O homem evoluiu no macaco. A teologia, a ciência ensina que o mundo surgiu através de uma explosão. Tem nada a ver com a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Deus formou o homem do pó da terra. Isso é bíblico. Como a teoria da evolução, teoria do Big Bang e tantas outras teorias, eles previam que o povo perderia o interesse pela religião e, consequentemente, Deus seria tirado da pauta. Todavia, apesar do materialismo das pessoas, elas resolveram querer Deus e também a prosperidade econômica. Portanto, Deus nunca saiu e nem jamais sairá da mente humana. Ninguém ensina o homem de que Deus existe. O homem já nasce e sabe que existe um Deus. Por exemplo, eu disse aqui num culto que nós podemos provar a existência de Deus, mas um ateu nunca pode provar que Deus não existe. E o ateu é a maior prova da existência de Deus, porque eles fazem briga com Deus, eles falam de Deus, reclamam de Deus, negam Deus. Como que eu vou negar algo que não existe? Absurdo. Não é verdade? Absurdo, tá? Ele sempre será o assunto principal do mundo. Os maiores conflitos hoje ao redor do planeta ainda são por questões religiosas. As previsões teóricas dos sábios deste mundo fracassaram e a teologia voltou a ficar em evidência. Tanto é que hoje a teologia já tem reconhecimento do MEC. Tem um caso de pessoas aí que conseguiram reconhecimento do MEC. Eu mesmo formei aqui uma turma através da FAICAD junto ao IBADERJ, que tinha um curso livre de teologia para estudar aqui um período de 1 ano e meio para ter o reconhecimento do MEC. Hoje já existe o reconhecimento, tá? E eu já tenho algumas faculdades teológicas com reconhecimento direto. Os teólogos estão cada vez mais se tornando fonte de consulta para os problemas existenciais da vida humana. De vez em quando você encontra teólogos na televisão dando entrevista. Porque para ser teólogo não precisa ser evangélico não, sabia? Por exemplo, a faculdade aqui perto da gente, Felduc, tem curso de teologia e qualquer pessoa pode fazer. Antigamente fazer teologia tinha que ser só evangélico ou padre católico, que ia ser padre. Hoje não, qualquer pessoa pode estudar teologia. O próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, passou a reconhecer o curso de bacharel em teologia como um curso de nível superior. Hoje, os teólogos estão sendo convidados pelos populares programas de auditório na televisão, programas de debate nas rádios, nas redes sociais e nos demais meios de comunicação para responder questões de moralidade, ética e fé. Daí a necessidade de cada cristão, obreiro da seara, do mestre, ter pelo menos um conhecimento básico em teologia.
Mas, infelizmente, com todo o respeito ao povo cristão, a maioria das pessoas evangélicas, elas são relaxadas em termos de estudo. Eu estou falando isso porque eu sou vice-presidente do IBADERJ, Instituto Bíblico Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e já sou vice-presidente há mais de 20 anos. O presidente é o pastor Germano Soares. Eu já administrei muitos núcleos. Hoje eu estou com 2 ou 3 núcleos só. Eu botei um núcleo na nossa igreja, aqui. E a maioria dos alunos eram membros de outras igrejas. Da nossa igreja, poucos. Falta de interesse. Uma igreja onde o pastor é teólogo e ensina. Nós temos aqui o bacharel em teologia. O professor Marcos está ali dentro da secretaria, ele dá aula. Talvez se nós tivermos aqui 4 irmãos da nossa igreja como alunos, a maioria são fora. Será que é porque o pastor ensina todos os cultos? Não. É porque não tem interesse mesmo em conhecer a palavra. E aí, quanto mais eu me interesso pelas coisas de Deus, mais Deus vai se interessar pelos meus propósitos. Eu estou entendendo? Quanto mais eu me interesso pelas coisas de Deus, mais Deus vai se interessar pelos meus interesses. É isso que Deus faz. Então, vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Eu pergunto, hoje, início do assunto de teologia, valeu a pena, sim ou não? Sim. Devo continuar ministrando às terça-feira esse assunto, sim ou não? Sim. Então, na semana que vem eu vou falar sobre o objetivo principal da teologia e a existência de Deus. Próxima terça, o objetivo principal da teologia e a existência de Deus. Você que está em casa, não perca, se organize, porque terça-feira, às 19h45, eu estou entrando na sua casa novamente para trazer esse ensinamento. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Presbítero Rafael, dirigente da igreja, fazendo as considerações finais. É muita coisa, né, irmão? Jesus do céu. Mas não vai dar tempo para a gente aprender esse negócio. O negócio não é só aprender, a gente conseguir colocar em prática na nossa vida. A gente, como ser humano, a gente aprende tudo que quer. Mas para botar em prática, vai ser crente, é muito difícil, né? Mas Deus vai dar vitória para nós, tá bom? Só lembrando que domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto, é o nosso culto de ceia. Então, convoco você a trazer o seu quilo, a sua oferta das primícias, para que nós possamos continuar abençoando alguns irmãos que têm precisado. E graças a Deus nós conseguimos suprir a todos que têm precisado, tá bom? Quero convidar os irmãos a estarmos em pé neste momento. Quero convidar aqui o jovem Iago estará fazendo a oração para nós terminarmos. Pode subir, pode vir. Em seguida, nosso pastor presidente estará pecando a bênção apostólica ou designando alguém. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, por ter nos trago aqui, Pai, em segurança, Pai, para aprender e adorar o seu santo nome, Deus. Obrigado pelo ensinamento, Pai, que o Senhor enviou para nossos corações, que possamos colocar em prática, Pai, cada dia, Pai, e que possamos, Pai, ensinar a outras pessoas também, Pai, a sua vida, Pai, a ensinar sobre Ti, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Sentados para receber a bênção, após a bênção, alguns segundos, oração silenciosa. Pastor Sidmar Barros, por favor. Glória a Deus. E o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um que ama e que aguarda a vida do Senhor, e os vencedores em Cristo digam: Amém. Uma noite de bênção a todos. Não aperte a mão de ninguém.